Uma frase que estão falando muito por aí é que todo país onde a esquerda governa, onde a esquerda põe a mão, vai se afundar na miséria e o seu povo vai passar fome. Mas será? Você sabia que dos 10 melhores países para se viver no mundo hoje em dia, 7 são governados pela esquerda? Não, né? E olha só, quem tá falando não é um homem de esquerda, não é um petista, também não é um homem de direita, nem é um homem da política. Aqui é um canal de história e o canal de alguém que estuda bastante. E esse vídeo é pra gente entender uma grande dúvida que tá imperando todo mundo por aí. Se o Lula vencer, se o PT ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela? Será que o PT é comunista realmente, como estão dizendo? Então não sai daí, porque nesse vídeo vamos responder todas essas perguntas de uma forma totalmente imparcial. Oi, eu sou o Renato e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Só para deixar claro, esse aqui não é um vídeo de Lula contra Bolsonaro. Nós não estaremos aqui comparando a economia dos dois governos. Esse é um vídeo apenas para esclarecer alguns pontos importantes que estão imperando na cabeça das pessoas. E nós vamos então usar a história com seu objetivo primordial, que é estudar o passado para poder entender o presente. Olha, de novo, isso aqui não é um vídeo para manipular o seu voto ou tentar puxar você para um dos lados. Eu, para falar a verdade, não votei em nenhum dos dois. Na minha visão, o melhor pra gente seria um terceiro homem que iria tirar essa polarização do nosso governo, da nossa política. Só que enquanto isso não acontece, o mínimo que a gente tem que fazer é entender as duas políticas, entender o que é esquerda, o que é direita, para que assim a gente possa votar sendo o mais justo possível com os nossos princípios. Então vamos entender o que a esquerda prega, o que a direita prega e se o Brasil vai virar uma Venezuela se o PT ganhar ou não. Beleza? Mas antes eu peço para você, deixa o seu like nesse vídeo para ele chegar para mais pessoas, tá? Por favor, me dá essa força. E também se você puder comentar a sua opinião, pra gente conversar ali nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, para não perder os próximos vídeos, que aqui nós falamos de histórias, sobre tudo que já passou nessa vida, nesse planeta. A maioria das pessoas que falam que o Brasil vai virar uma Venezuela se o PT ganhar, não sabe nem por que a Venezuela tá do jeito que tá. E se você é uma pessoa dessas, assiste esse vídeo até o final e presta atenção, hein? Então, para começar, vamos entender como a Venezuela chegou nessa situação, mas vai ser de uma forma bem resumida. Eu não vou contar a história da Venezuela, tá bom? Então vamos lá. Bom, essa crise da Venezuela não é de agora, não é nem do ano 2000. Ela é do século passado. Por quê? A Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Nem na Arábia Saudita, nem os países árabes têm tanto petróleo quanto a Venezuela. E no século XX inteiro, os Estados Unidos usou o petróleo da Venezuela em suas guerras, que é um petróleo muito bom e era usado como combustível nos tanques, nos jatos e nos navios de guerras americanos em todas as guerras que os Estados Unidos disputou. Em 1973, aconteceu uma guerra entre Israel e alguns países árabes. Estados Unidos apoiou Israel. E os países árabes que forneciam petróleo para vários países do mundo começaram a boicotar essa exportação, essa venda de petróleo para todos os países que apoiaram Israel na guerra. Então, os Estados Unidos não conseguia mais comprar petróleo dos países árabes. E assim, a Venezuela ficou como a única fornecedora de petróleo para os Estados Unidos. Isso fez o preço do petróleo venezuelano chegar a aumentar 260% na época. E de 73 para frente, a economia da Venezuela deu um salto gigantesco. A Venezuela passou a ser a maior economia da América do Sul, o país mais rico. Foram anos de muita prosperidade naquele país. Só que o que acontece? Desde aquela época, o PIB, a economia, o que entra de dinheiro na Venezuela, está ligado ao petróleo. Então, se o preço do petróleo está alto, a Venezuela vai bem. Agora, se o preço do petróleo está baixo, a Venezuela entra em crise. Isso acontece desde os anos 70, viu? E por isso o presidente da Venezuela na época aposta todo o país, toda a produção do país em petróleo. E em 1976, 81% de todo o dinheiro que entrava na Venezuela vinha da venda do seu petróleo. Só que isso, gente,
foi o maior erro que a Venezuela fez na vida, porque deixou de construir e de investir nas outras áreas da economia. Não investiu em educação, como eu falei, nem na industrialização e nem na agricultura. E se você viu o meu vídeo anterior sobre as 5 primeiras civilizações da Terra, você vai ver que 3.000 anos antes de Cristo, os povos investiam na única coisa que eles tinham, que era a agricultura, que era o quê? Plantar para ter alimento. E nós estamos no ano de 1976, 1980, e a Venezuela não tinha uma agricultura ainda decente para alimentar o povo. Como que o país vai comer se não tem agricultura? Por isso, a Venezuela tinha que importar tudo, tinha que comprar de fora, tinha que comprar de outros países. Daí começa a crise, daí começa o caos, porque o preço dessas coisas que vem de fora é alto para a população. E não demorou muito para a merda acontecer. Em 1983, acontece uma queda nos preços do petróleo. E aí, estoura a bomba. É onde começa a crise oficial da Venezuela. Os políticos começaram a investir em programas sociais, que é o que? Tipo esse Bolsa Família do PT, que é ajudar as pessoas com dinheiro, né? Um pouquinho de dinheiro para elas não morrerem de fome. Só que não investiam em outras coisas, porque eles ficaram esperando aumentar o preço do petróleo de novo e eles não aproveitaram as épocas de fartura do país. Só que o que acontece? A volta do aumento do preço do petróleo não aconteceu tão rápido assim, e eles começaram a se endividar fortemente. E a dívida externa da Venezuela, em 5 anos, ela dobrou. E isso fez o governo da Venezuela ter que tirar dinheiro da sua estatal de petróleo para investir e para começar a pagar a sua dívida externa. Só que aí a produção do seu petróleo diminuía, porque eles não colocavam dinheiro, eles tiravam dinheiro da produção. Então pensa a bola de neve que começou a se formar. E os preços no supermercado aumentando, as pessoas entrando em desespero porque não conseguia comprar nada. E aí elas começam a fazer revoltas nas ruas, manifestações, começam a acontecer, a ser criados movimentos de guerrilhas. E em um desses movimentos de guerrilhas é onde surge Hugo Chávez, o presidente lá famoso da Venezuela, que era amigo até do Lula. A gente não sabe até que ponto, só se um estava sendo falso com o outro, só que os dois mantinham uma relação assim amigável. E esse Hugo Chávez foi tido como um herói pelo povo. Ele virou então presidente em 1998. E aí a história da Venezuela, que já estava ruim, começou a ir de água abaixo, começou a piorar e descer a ladeira. Nas campanhas de eleição de Hugo Chávez, ele prometia democracia, prometia ser um democrata, só que ele mentia descaradamente. Na maior estatal da Venezuela da época, ele manda os gestores da empresa embora e coloca gente de sua confiança, tipo assim, agora vou colocar meus amigos para comandar uma empresa, só que meus amigos não entendem daquilo. E esse Hugo Chávez fez isso. Ele começa a mudar as leis, mudar constituições, limita a liberdade de imprensa e começa a perseguir, por debaixo dos panos, é claro, qualquer tipo de pessoa que era contra o seu governo, principalmente se fosse político. E aí, sem perceber, o povo venezuelano estava vivendo uma ditadura militar que era mascarada e escondida por uma falsa democracia. E esse Hugo Chávez foi se reelegendo várias vezes. Ele se reelegeu 3 vezes depois que ele foi eleito em 98. Ele ficou no poder até 2012. Só que em 2008, o preço do petróleo no mundo cai em 68%. E aí o caos que já estava ruim só piorava. A maioria das eleições de Hugo Chávez, a ONU afirma que foram fraudulentas, ou seja, ele manipulava as eleições para ele nunca sair do poder. Ele morre em 2013 e seu vice-presidente Nicolás Maduro começa então o seu mandato como presidente. E ele foi pior que Hugo Chávez. Ele limitou a liberdade de imprensa, dos meios de comunicação, destruiu o setor das empresas privadas e é acusado de perseguir também qualquer político que seja contra o seu governo. E ainda em 2018, ele é reeleito com uma eleição de novo considerada pela ONU fraudulenta, onde muitos países do mundo consideram que ele não deveria ser recolocado no posto de presidente. Inclusive Brasil, Estados Unidos e a União Europeia são contra essa eleição. E agora ele está no mandato de 2018 até 2024. São 6 anos de mandato. Bom,
Agora que nós já entendemos como a Venezuela chegou a essa situação, nós podemos analisar alguns pontos para responder aquela pergunta do começo do vídeo. Vamos lá. Se você prestou atenção no vídeo até aqui, você consegue perceber que a crise da Venezuela está mais ligada a uma péssima administração de pessoas do que realmente a ideologia da esquerda. Isso é bem claro no que eu te falei. Renato, mas os dois governantes, esse Hugo Chávez, esse Nicolás Maduro, eles não eram governantes de esquerda? Eles são de esquerda, só que uma esquerda comunista. Eles são um regime comunista, ditadura comunista. E para você que não sabe, existem dois tipos de esquerda. Nem toda esquerda é comunista. Existe uma esquerda que se chama esquerda democrata, que ela não é comunista, ela é capitalista. Então sim, galera, existem países que são governados pela esquerda que são capitalistas. Pois é. Então essa frase que estão tentando fazer a gente acreditar que o país que tiver um governo de esquerda vai ser destinado à destruição, à miséria e o povo vai passar fome, é de uma total ignorância, de uma pessoa que não estudou ou de uma safadeza completa. E eu vou provar isso pra você agora. E se eu te disser que 7 dos 10 melhores países do mundo para se viver hoje em dia são governados pela esquerda? Atualmente, os países nórdicos como a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca e a Islândia são governados por partidos de esquerda. Não só eles, mas também a Alemanha também é uma que hoje em dia está sendo governada pela esquerda. E os Estados Unidos não entra nessa lista dos 10 melhores países para se viver. Só que hoje em dia, o Partido Democrata de Joe Biden é um partido de esquerda, uma esquerda capitalista. Então, existe sim duas formas de esquerda. Uma esquerda comunista, aquela de Cuba, de Coreia do Norte, de China, e uma esquerda democrata, uma esquerda capitalista, que é essa que eu falei para vocês, que governa esses países e que dá muito certo. Então não é só porque um governo de esquerda, um partido de esquerda governa o país, que a gente vai entrar em crise, miséria, passar fome e virar uma Venezuela. Não é isso. São vários fatores que levam a isso acontecer. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma oposição muito forte. A gente não vive um regime ditatorial. O governo de Lula, da esquerda, do PT, graças a Deus, nunca foi uma ditadura. E hoje em dia isso seria impossível com a oposição que existe. Principalmente no governo, na política, é uma oposição muito forte. E para virar uma Venezuela, isso não aconteceria. Isso é mito e uma mentira que estão colocando na nossa cabeça, porque na minha também, que eu já falei a mesma coisa. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui defendendo o Lula. Ele é condenado, é um ex-presidiário realmente, e condenado, só que não está preso. Não sei porquê, se ele é inocente, se ele não é, eu não sei. E esse vídeo não está aqui para a gente discutir isso. Para mim, se o governo tiver provas contra ele, ele tem que estar preso atrás das grades e não deveria nem ter saído de lá. Então o que acontece muito é a direita do momento tentando atacar a esquerda como se a esquerda fosse a vilã e a direita a salvadora da pátria. Só que isso a gente tem que entender que também não é verdade. Porque afinal de contas, o problema das duas são os extremos. A extrema direita e a extrema esquerda é horrível, então quanto menos extrema for as duas ideologias, for a pessoa que tiver no poder, é melhor pra gente. Quer saber o porquê? As duas ideologias têm suas partes boas e suas partes ruins. Como por exemplo, a direita tem uma parte que é maravilhosa, que é a liberdade econômica, ou seja, quando as pessoas podem produzir o que quiserem. Por exemplo, se eu quiser abrir uma fábrica, eu vou conseguir produzir, eu vou poder abrir uma fábrica, abrir uma empresa. Eu vou poder comercializar, vender, consumir qualquer produto e serviço que, se for adquirido de forma legítima, eu vou ser livre para fazer isso. E isso é ótimo, coisa da direita. Isso é excelente. Coisa também do capitalismo. O capitalismo permite que a gente faça isso. Diferentemente do comunismo da extrema esquerda, que a extrema esquerda não gosta disso, não deixa você fazer isso. Porém, tem a parte ruim da direita, que é o quê? A ideologia direita prega que a desigualdade social ela é natural e inevitável. Ou seja, ela é inevitável, não tem como arrumar, não tem como resolver, não tem como cuidar. E no caso da extrema direita, que para mim não é o caso do Bolsonaro,
Eles dizem que ela é até benéfica, que a desigualdade social é até benéfica para a sociedade. Só que isso não é o caso do Bolsonaro, eu sou bem sincero aqui. Porém, ele mostra em seu governo e nas suas aparições que realmente não se importa tanto com a desigualdade social. E, infelizmente, todas as práticas da direita acarretam em beneficiar pessoas com dinheiro e tem como consequência prejudicar pessoas que têm pouco dinheiro. Prova disso é a privatização do SUS. Bolsonaro já assinou alguns decretos que motivam a privatização do SUS. Então, meu amigo, se você não tem convênio e a sua filha ou você mesmo quebra um braço, você vai ter que ir no médico e pagar lá pela consulta, parcelar no cartão, ficar endividado, devendo para o governo, e senão você não vai ser atendido não. É assim que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um governo que no governo Trump era um governo de extrema direita, conservadora, onde fizeram movimentos para tentar promover a saúde pública, só que o Trump vetou. Donald Trump não deixou isso acontecer. Só para vocês terem noção do absurdo que a extrema direita é. O pior de tudo para mim é a falta de bom senso, é a falta de noção da vida. Por quê? Você não se importar com a desigualdade social ou achar que ela é natural, desculpa, mas isso para mim é muito errado. Achar que a desigualdade social não tem solução, ou pelo menos não tentar achar solução para a desigualdade social, para mim é algo muito errado. Sabe? Isso acontece, só que para mim não é inevitável. Eu acredito, eu não posso viver num mundo que as pessoas não ligam para isso. E não é a minha filosofia de vida essa. Por isso, nesse ponto da direita, para mim ela é horrorosa, horrorosa. Bom, a ideologia política da esquerda, ela se baseia em tentar diminuir a desigualdade social entre as pessoas. Justamente nesse ponto que eu falei, inserir pessoas de extrema pobreza na sociedade. Porém, enquanto isso, a extrema esquerda, ela é destruidora e catastrófica. Por quê? A extrema esquerda tira do povo o brilho do povo, o poder do povo. Se a extrema esquerda estiver no poder, a gente não pode criar uma empresa, a gente não pode construir uma riqueza, a gente não pode acumular dinheiro, a gente não pode ter uma casa, a gente não pode acumular patrimônio. Tudo é do Estado e o povo é dependente do Estado. Só que, estudando a história, nós percebemos que não é o caso do PT. O PT não vai na linhagem da extrema esquerda. Eu vou provar isso para vocês agora com um dado muito importante que ninguém fala. Bom, liberdade econômica, como eu acabei de falar para vocês, é quando o povo pode produzir, ou seja, pode abrir uma empresa e começar a produzir alguma coisa, um serviço, um produto, começar a vender, começar a comprar. E atualmente, o índice que mede isso, mais confiável do mundo, usado para medir a liberdade econômica dos países, é o Economic Freedom of the World, onde eles dão pontos para os países e colocam eles em um ranking de liberdade econômica. E quando a gente pega o governo Lula, e eu fui fazer isso, inclusive eu vou deixar aqui na descrição esse site para você ir conferir, esse Economic Freedom of the World, vai estar na descrição aqui, você pode acessar para ver se o que eu estou falando é verdade. Lá está o número de pontuação da liberdade econômica quando o Lula entrou no poder, lá presidência em 2002, e quando ele saiu em 2006 e quando ele saiu em 2010. O governo Lula no Brasil de 2002 a 2006 fez o Brasil sair na pontuação de 5,89 em liberdade econômica para 6,15 em 2006. E em 2010, quando Lula saiu da presidência, ele deixou o país na pontuação de liberdade econômica em 6,8, em 6,68. Então ele pegou o país em 5,89 de liberdade econômica e deixou em 6,68 no ranking de liberdade econômica. Então desculpa, você não pode falar que o governo do Lula é um governo comunista. O governo comunista, ele acaba com a liberdade econômica do país. Acaba. E no governo Lula, nesses 8 anos que ele esteve, ele aumentou a liberdade econômica. E não sou eu que estou dizendo, eu não sou a favor do Lula. Eu não sou nem a favor do Bolsonaro. Como eu falei, eu sou a favor do terceiro homem que estiver ali. Quem estiver ali como terceiro, eu vou votar no terceiro. Se ele for minimamente justo e honesto, eu vou votar nele. Sabe? Só que é documentado isso. Isso é um ranking real.
Isso é uma lista, é um estudo feito por órgãos governamentais. Então, pode acreditar nesse órgão, isso é um fato, tá? E eu sei que eu não consegui te explicar ainda como que funciona esse negócio de esquerda capitalista. Porque nós somos induzidos a entender, a acreditar que toda esquerda é comunista. Eu sempre pensei assim, até começar a estudar profundamente. E eu vou te mostrar como que pode um capitalista, como que pode um partido de esquerda adotar o capitalismo. Que é o que fazem alguns países da Europa que têm a melhor qualidade de vida da Europa e estão nas listas das 10 melhores qualidades de vida do mundo, que são no caso a Suécia, Dinamarca, a Noruega, também a Alemanha, Islândia e Finlândia. Esses países todos são governados por partidos de esquerda que se chamam Partido Social Democrata, que são partidos de esquerda capitalista. O que é esse social-democrata? É uma ideologia política que apoia intervenções econômicas do Estado na economia e na vida social dos cidadãos. Ou seja, que se for preciso, o Estado vai fazer programas de inclusão social e de dar dinheiro para o povo, exemplo, o Bolsa Família. Tudo para promover a justiça e a diminuição da desigualdade social dentro de um sistema capitalista, com o Estado fazendo parceria com empresas privadas e sindicatos. Você conseguiu perceber? Qualquer coisa, dá uma volta 10 segundos do vídeo. É quase que um meio termo esse social-democrata que é usado nesses países da Europa. Esses países, a economia deles são top de linha. São países que têm um PIB maravilhoso. São países que estão na lista das pessoas mais felizes do mundo. E onde tem o nível de igualdade social mais elevado do mundo. Então, assim, não tem como falar que todo país que a esquerda põe a mão é um país fracassado que vai rumo à miséria. Porque isso não acontece nessas nações e não vai acontecer. Inclusive, tá na descrição também as fontes de tudo isso aqui que eu tô falando. Então, checa lá. Outra coisa agora, galera. Em 2013, foi feita uma aliança entre partidos de esquerda de vários países do mundo, onde eles entravam em um acordo mundial para que esses partidos de esquerda não adotassem e não entrassem no comunismo, que eles continuassem em uma linhagem de esquerda social-democrata ou esquerda capitalista. E vários desses países que eu falei aqui agora estão nessa lista, junto também com os Estados Unidos e o Brasil também, e o PT também está nessa lista. Estados Unidos não, na verdade o Partido Democrata dos Estados Unidos, que é o partido de esquerda de lá, e o PT, que é o partido de esquerda daqui, também estão nessa lista, para não entrarem na linhagem de um partido de esquerda comunista. Inclusive o partido do Ciro também está nessa lista, só para você ter noção. Então sim, a gente não pode dizer que o PT tende mais ao comunismo, quando na realidade o PT tem mais características de um social-democrata do que de um partido comunista. A história nos mostra que se o PT vencer, o Brasil não vai virar um regime ditatorial, não vai virar um país comunista e não vai virar uma Venezuela. Não vai. A Venezuela chegou nessa situação, se você não prestou atenção no vídeo, eu vou repetir, por uma péssima administração de pessoas extremamente ditatoriais e pessoas autoritárias. O autoritarismo impera lá. Eles não permitiam que houvesse nem oposição, eles matavam quem se opunha. Então eles podiam fazer o que quisessem. E eles foram na linhagem da esquerda revolucionária, da esquerda comunista, que não é o caso do PT. O Lula teve amizade com essas pessoas, sim, eu fui estudar isso para perceber. Só que o Lula tem amizade com todo mundo, ele é falsão pra caramba, ele é mentiroso, então ele vai ser amigo de todo mundo mesmo, e tipo, sabe, sei lá, é o jeito dele. E eu não tô dizendo que eu vou votar nele, também não tô dizendo que eu vou votar no Bolsonaro, só que a gente tem que ser sincero e entender que o PT não é um partido comunista, e o Brasil não se tornará um regime ditatorial. A oposição, nesse caso, é a melhor parte quanto a isso. A oposição do um contra o outro é muito boa, é muito forte. Então o parlamento dos senadores, dos deputados é dividido entre os partidos. Então por isso essa oposição nunca deixaria o Brasil virar uma Venezuela. Nunca. Só que assim também,
o governo do Bolsonaro foi tão ruim, sinceramente foi tão ruim, com pouquíssimo cuidado com o povo, que a solução que a maioria das pessoas está vendo, está encontrando, é eleger o Lula de novo, para tirar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse feito um bom governo, eu penso, analisando de fora, de cima, que o povo nem ia cogitar voltar com o Lula. Só que o governo do cara foi ruim, então o povo vai votar no Lula. E tá votando, né? O PT deve estar agradecendo o Bolsonaro pelas besteiras que ele fez, porque isso foi o que colocou o Lula e o PT de volta na disputa. Se o Bolsonaro tivesse feito um mínimo de colaboração com a saúde pública e com a vida, se tivesse tido compaixão com a vida das pessoas, talvez essa disputa seria menos acirrada e o Bolsonaro ganharia. Só que eu não sei se vai ser o caso, não. Mas é isso, galera. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês, tintim por tintim, toda a verdade que está por trás do que querem que a gente acredite. Sim, desculpa você que é contra o que eu falei, só que essa é a realidade. Tudo que eu falei vai estar, as fontes de tudo que eu falei vai estar na descrição do vídeo. Você pode checar se você duvida. Você pode clicar site por site para ler, se você tiver paciência e a coragem para encarar a realidade. Tá? Mas é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você assistiu até aqui, parabéns por querer aprender o que o Brasil está vivendo e se livrar das mentiras que estão querendo que a gente acredite. E outra coisa, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí a sua opinião, que você já vai me ajudar demais a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal se você não é inscrito para não perder os próximos vídeos. Aqui é um canal de história, como eu falei. A gente fala então de reinos, impérios, guerras, invasões, essas coisas. Império Romano, Grécia, Egito Antigo, essas coisas. Só que esse assunto precisava ser discutido pelo ponto de vista histórico. A história pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo no mundo hoje, se a gente estudar o passado. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo.